Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Queria convidar Dom José Aparecido para continuar a nossa formação. Como é que se pode falar depois de Dom Valdir? Eu perguntei isso para ele, ele falou, é só abrir a boca e começar. O tema que me foi pedido é sobre adoração eucarística. No número 347 do Catecismo, há uma frase que indica claramente qual é a finalidade da nossa vida. Lá se diz que no início da Sagrada Escritura foi dito que o homem foi criado para o sábado. Deus fez toda a obra da criação e depois descansou. Mas o descanso do sábado é o descanso para adoração. Nós somos criados para adorar a Deus nessa terra e ser santos. Então, cultivar a nossa vida de amizade com Deus, nos santificarmos, e toda a obra da revelação, toda a obra de Deus ao longo da história da salvação vai exatamente nesse sentido, de mostrar que o nosso caminho aqui na terra é a nossa santificação e a glorificação do nome santíssimo de Deus. Coisa que nós vemos resumida na nossa oração programática, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e assim por diante, não? Todos nós conhecemos bem a oração. Então, a primeira coisa é santificado seja o vosso nome. Depois, na segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só a comida da nossa mesa. É o pão que alimenta a nossa vida de santidade para que nós nos tornemos capazes de viver como filhos de Deus e chegar até a convivência eterna com Ele nos céus. Viver agora como filhos de Deus, como pessoas entregues ao cumprimento da vontade de Deus, como pessoas que têm como único alimento fazer a vontade de Deus. Então, nos números 2623 em diante do Catecismo da Igreja Católica, se fala da oração, da vida de oração, né? Então, nós começamos ali com 4 tipos de oração, né? 4 tipos de oração. O primeiro tipo de oração é a bênção e a adoração. Bênção não no sentido de ser abençoados, mas de bendizer o nome de Deus. A bênção exprime o movimento de fundo da oração cristã. Ela é um encontro de Deus com o homem, e nela se encontram e se unem o dom de Deus e o acolhimento do homem. Então, que uma primeira consideração bonita a ser feita: a adoração, a bênção, o louvor não são um movimento unilateral. É uma aliança com Deus. Deus manifesta a sua vontade, nós manifestamos a nossa adesão à vontade de Deus, não só do ponto de vista passivo, mas de modo ativo. Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu tomo iniciativas. Nossa Senhora não disse simplesmente sim à vontade de Deus. Ela usou um verbo que é expresso em latim assim: fiat voluntas tua. Faça-se. Então é uma expressão de caráter ativo. Ela entra no projeto de Deus como comparticipante do projeto. Ela não é simplesmente, como dizia Fernando Pessoa, uma arca que recebe o menino Jesus, uma mala que recebeu o menino Jesus. Fernando Pessoa tem uma poesia blasfema sobre Nossa Senhora, que o menino Jesus é o menino Deus feito homem que veio numa mala chamada Maria. É blasfema. Ela não é somente um recipiente, eu vou usar uma palavra mais respeitosa, um recipiente ou um tabernáculo do Altíssimo, que também é,
mas ela é alguém que participa da obra redentora de Deus, né? Então ela não é apenas receptora da vontade, mas é cumpridora com vontade própria. Ela une a sua vontade à vontade de Deus. E a bênção e a adoração vão nessa linha. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder bendizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. Então Deus nos abençoa, nós bendizemos a Deus. Quando falta o nosso modo de bendizer a Deus com o estilo de vida que levamos, com as palavras da nossa oração, a nossa adoração não é perfeita. A bênção, a aliança com Deus não é completa, né? O Catecismo, no número 2628, diz ainda: adoração é a primeira atitude do homem, que se reconhece criatura diante de seu Criador, exalta a grandeza do Senhor que nos criou e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É a prostração do Espírito perante o Rei da Glória e o silêncio respeitoso face ao Deus sempre maior. A adoração do Deus 3 vezes santo e soberanamente amável enche-nos de humildade e dá segurança às nossas súplicas. Então aqui são várias coisas que são ditas, né? Quando nós falamos da Eucaristia, nós falamos de 4 finalidades dela. A primeira é a finalidade latrêutica, palavrão, né? A finalidade latrêutica quer dizer de adoração. Essa palavra latria, da onde vem idolatria, adoração de falsos deuses, ou adoração, um culto verdadeiro a um Deus falso, ou um culto falso ao Deus verdadeiro. Tanto faz. A idolatria é uma forma de adoração, né? A palavra latria é uma das palavras que indica adoração, que é submissão interior do homem ao Deus, aquele que ele reconhece como Deus e Senhor, como Criador, como aquele que tem poder na sua vida, que pode responder às suas súplicas. E o espírito de adoração dá segurança às nossas súplicas, nós vamos ser atendidos. Porque juntamente com a adoração, as nossas orações têm a dimensão de petição, de intercessão e de ação de graças, né? Então a nossa oração é impetratória, além de latrêutica, quer dizer, pede graças, é de intercessão e é eucarística, dá graças a Deus pelos benefícios que todos os dias nós recebemos das mãos liberais dele, das mãos generosas de Deus, né? Então é muito importante lembrar isso sempre, porque toda a oração é adoração, é reconhecimento de Deus que pode entrar na minha vida, transformar os meus caminhos e me conduzir até Ele. Algumas pessoas dizem assim: eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. É mentira. Essa é uma adoração falsa, né? É falso. Nós sempre temos que pedir a Deus. Pedir é adorar. É reconhecer que os dons vêm de Deus. Todo dom perfeito só vem de Deus, não vem das nossas mãos. Não sou eu que dou nada para Deus, a não ser a entrega da minha vontade de amá-lo, servi-lo, de adorá-lo, né? Então, essa atitude de selecionar coisas da adoração ou da oração, para dizer assim, não, eu não preciso de Deus. Dizer assim, eu só agradeço, eu não peço nada, dizer, eu não preciso dele, né? Existe toda uma série de filosofias religiosas que não precisam de Deus, por quê? Porque não precisam de salvação. Vão procurando, nas próximas encarnações, cumprir coisas que nessa encarnação não conseguiu. Então eu vou satisfazer a necessidade espiritual que eu tenho por minha conta, através das múltiplas encarnações. Nós cristãos que temos uma só vida, dependemos de Deus. Nele nos movemos, vivemos e somos. Nós dependemos da bondade e do amor de Deus, da sua misericórdia. Nós somos pecadores, precisamos de perdão. E precisamos suplicar essas coisas. Não podemos nos dar o luxo do orgulho de quem fala, eu não peço nada a Deus. Isso é soberba. Deus derruba do trono os poderosos, exalta os humildes. A oração do cristão, portanto, cada oração nossa, por ser reconhecimento de Deus que é bom,
é uma oração de adoração. É uma oração de súplica, de graças, para que nós possamos viver. Sim, nós podemos pedir coisas mais altas ou coisas menos altas, né? Quem pede coisas contra a vontade de Deus está pedindo coisas que não podem ser ouvidas por Deus, né? E, no entanto, Deus sempre escuta a nossa oração, né? Sempre escuta a nossa oração e nos dá aquilo de que nós precisamos, né? A nossa oração é de intercessão. A nossa oração não pode ser uma oração simplesmente por mim e por minhas necessidades. É pela minha família, é pela minha comunidade, pelas pessoas que necessitam da minha oração. Então, voltando a isso, Santo Agostinho recomendava o seguinte: cada um reze por todos, porque assim todos estarão rezando por cada um. É mais benefício rezar por todos, por toda a igreja, por toda a nossa pátria, porque eu sei que a minha oração está beneficiando a todos, e como todo mundo está rezando por todos, eu estou recebendo a oração de 200 milhões de brasileiros, né? Agora, quando eu rezo só por mim, só um rezando por si próprio, é muito fraca a oração. A nossa intercessão deve se apoiar na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos é o nome da igreja peregrina na terra, que juntamente com a igreja triunfante nos céus e a igreja padecente, louvam a Deus e reconhecem nele o seu Senhor, né? E nós nos ajudamos mutuamente. Bom, a oração, nós viemos aqui falar de adoração eucarística, né? Vejam, ser adorador, antes mesmo de fazer um gesto litúrgico, significa ter uma atitude diante de Deus, seu Criador, que reconhece em Deus o soberano Senhor de todas as coisas, a quem nós devemos o máximo respeito, que é chamado na Sagrada Escritura e dentre os dons do Espírito Santo reconhecidos pelo Antigo e Novo Testamento, o santo temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, medo é uma coisa fisiológica. Temor é o reconhecimento da soberania de outrem sobre mim. O santo temor é o princípio da sabedoria que leva a uma intimidade respeitosa. Outro dom que é, vamos dizer assim, de algum modo ligado ao santo temor, é a piedade filial. O santo temor é o respeito amoroso a Deus, pelo qual eu, como filho, trato com confiança e intimidade. Tenho intimidade com o Senhor. Ele é o meu Senhor. Na Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse especialmente, quando se fala de adoração, eu vou dizer alguns capítulos, depois vou ver se me lembro os versículos, mas é fácil procurar. No capítulo 5, nos capítulos 13 e 14, quando se fala de adoração, se usa um verbo diferente da palavra latria. Se usa o verbo proskinesis ou proskineo, em grego, que é um verbo, é uma palavra que indica, é usada na liturgia grega, quando o sacerdote vai preparar as oferendas, fala de proskinesis, né? A proscomidia, preparar os dons da adoração. O que é que significa proskinesis? Também significa inclinação profunda. É uma palavra que indica um gesto físico, de prostração diante da divindade, né? Então no Apocalipse se fala de prostração, de inclinar-se, de abaixar a cabeça com a confiança de quem é filho de Deus, né? Então juntam-se essas atitudes, a latria como uma submissão interior e a proskinesis como uma adoração, como um gesto de prostração física. Nós adoramos a Deus de corpo e alma. Não se pode ser adorador em espírito e verdade sem que o nosso corpo se comprometa com a adoração. E aonde o nosso corpo se compromete na vida do cristão, né? Precisamente porque nós somos corpo e alma, e a fé católica é uma fé fundamentada no mistério da encarnação, o Deus vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas, puro Espírito, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tornou um de nós. Caminha na terra com passos humanos, ama com coração humano, amor divino e coração humano. Fala conosco com palavras humanas, daquelas coisas, dos segredos divinos, a divina revelação. Jesus olha com misericórdia.
É Deus que se prostra sobre a nossa fragilidade. E mais ainda, se nós vamos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cenas últimas antes da paixão, nós vamos ver que Deus, feito homem, se prostra diante da criatura humana, de tal modo que se realiza o que dizia um poeta francês, que o homem é Deus para Deus. Deus não adora ninguém, mas Ele nos trata como se fôssemos deuses, porque se ajoelha diante da nossa fragilidade. Se Jesus se ajoelhou diante dos apóstolos para lavar os pés, beijar os pés deles, é porque Deus, na sua infinita sabedoria, outro dia se escandalizaram porque o Papa se ajoelhou diante de 2 homens. Mas Jesus se ajoelhou diante da nossa podridão. Para que escândalo farisaico? Ah, mas eles não eram católicos, e daí? São Pedro, quando Jesus se ajoelhou diante dele, não era católico ainda. O mistério da redenção não tinha se operado totalmente. Judas estava lá, São João estava lá, Tiago e João, que eram 2 carreiristas, queriam um ficar no Ministério do Planejamento e outro no Ministério da Fazenda. Espera aí. Não, um à direita e outro à esquerda. A reta intenção deles era, de alguma maneira, queriam ficar perto de Jesus, isso é verdade, é bonito. Mas para quê? Para cumprir a vontade de Deus ou para tirar algum proveito? E Deus se ajoelha diante dessas pessoas. Então, há um duplo movimento de um modo misterioso. Aquele que é o Senhor de todas as coisas se preocupa com as formiguinhas. Ah, Deus não tem tempo para cuidar da minha... Não, Deus tem eternidade para cuidar de mim. A verdade é essa. Quanta gente orgulhosa fala assim, eu não rezo porque eu não quero preocupar Deus com coisinha pequena. Não, Deus adora cuidar de coisinhas pequenas. Deus é o Deus das pequenas coisas e pede para nós o quê? Quem não for fiel no pouco, não será no muito. Quem não for adorador nas pequenas coisas, não será nas grandes. Dizia que faz parte do mistério da encarnação. Por isso, a estrutura da fé católica é uma estrutura sacramental. É composta de gestos que são físicos, materiais. O anúncio do Evangelho deve ser sacramental também, acompanhado de gestos. Por isso, no anúncio do Evangelho, a Igreja Católica sempre se preocupou em fazer obras de misericórdia, que são os gestos, os sinais daquilo que nós anunciamos. As curas de Jesus não são finalidades em si próprias. Elas são gestos que acompanham o anúncio da salvação, para mostrar que aquelas obras atribuídas ao Messias se realizam em Jesus. E a salvação se realiza pela palavra dele. Então, todos os gestos sacramentais são a ação do Espírito Santo sobre as coisas que as convertem em instrumentos de graça e, portanto, da ação de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Adoração eucarística implica presença. Outro dia, o Dom Valdir citou a Sagrada Escritura e o Catecismo. Eu vou citar um outro livro, do qual ele gosta muito também, que é o Código de Direito Canônico. Mas o que é que tem o Código a dizer para nós de adoração? O que é que as leis têm a nos dizer? O Cânon 847, canonista tem que falar latim de vez em quando, senão não é bom canonista, né? Então eu vou ler um trechinho aqui, depois eu explico o que é. No Cânon 897, que é o primeiro cânon sobre a Eucaristia, ele retoma um trecho de uma afirmação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o que definiu o número dos sacramentos, quais são os livros que estão nas Escrituras, que são revelados por Deus, reconhecidos pela Igreja. Enfim, o Concílio de Trento tratou do tema da justificação de modo definitivo também. Quando falou sobre a Eucaristia, dizia assim: Augustissimum sacramentum est Santissima Eucaristia. Augustíssimo sacramento, é augusto no sentido de majestoso, né? É a Santíssima Eucaristia, in quae psemet Christus Dominus, na qual o próprio Cristo, Senhor, continetur, offertur et sumitur. Está contido, se oferece e se dá em alimento. Et qua continuo vivit et crescit ecclesia, e do qual continuamente vive e cresce a igreja. É bonito isso aqui, não é? Então, o sacramento da Eucaristia no Concílio de Trento não é uma coisa individual para minha comunhão pessoal só.
É sacramento que faz crescer a igreja quando os cristãos o celebram e quando dele participam. Quais são? Aqui tem 3 verbos que são muito importantes. E eu vou me ocupar do primeiro. Ipsemet Christus continetur, quer dizer, está contido. Cristo está contido, ele não está significado. Quando Jesus fala da Eucaristia na instituição, ele não diz assim: tomai e comei todos vós, este pão aqui significa o meu corpo. O que é que ele fala? Tem uma diferença muito grande entre e significa. Portanto, não é uma coisa simbólica no sentido que nós damos à palavra. Não é uma coisa simbólica. Quem trata assim não sabe ler a Bíblia. Nos 4 evangelhos e na carta aos Coríntios se fala claramente disso. Que mais? Quando fala do cálice, este é o cálice do meu sangue. Ele não fala isto simboliza o cálice do meu sangue. Então há uma verdadeira conversão. A substância, na filosofia tomista e aristotélica se fala de algumas características do ser. Então, todas as coisas têm uma substância e 9 acidentes. Os acidentes são as coisas que aparecem. Então, a substância do pão e do vinho se tornam corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Mas os acidentes, aquilo que nós vemos, que nós tocamos, continua a parecer vinho. Só Deus pode fazer isso. Mudar a substância sem mudar os acidentes, sem mudar a aparência, sem mudar os fenômenos, aquilo que aparece aos sentidos. Só Deus pode fazer. E Deus faz, porque Deus quis assim. Então, Cristo Senhor está contido. Isso significa que Ele está presente. Quando nós falamos com as pessoas que não conhecem bem a fé católica, ficam preocupados se nós acreditamos na existência de Deus ou não. Olha, eu vou falar para vocês, a palavra existência é muito importante, mas existência é menos que presença. Galinha existe? Existe. As pedras existem? Existem. Existem porque Deus sustenta na existência. Estão aí. Agora, estar presente é estar presente ou ser presente. Presença é presença para alguém. Para nós é muito mais importante falar de presença de Deus do que de existência de Deus. É lógico que a presença supõe a existência, mas existere, ter consistência, em relação a alguém. Deus quer estar presente na minha vida. Ele não quer existir. Porque os deístas dizem, Deus existe, mas sublunária non curat. Deus existe, mas Ele não cuida das coisas que acontecem debaixo da lua. A quem interessa um Deus desses? Acreditar em Deus é muito pouco. Deus existe, mas não cuida das coisas que acontecem cá para baixo. Não, isso aí me isenta de rezar, de adorar, me isenta de qualquer coisa. Eu não me preocupo com Ele, Ele não se preocupa comigo. Estamos quites. Quanta gente tem uma ideia de um Deus genérico desse jeito? E quantos católicos também? Por isso não adoram, por isso não louvam a Deus, por isso acham que não tem tempo para rezar. Eu gostaria de rezar mais, mas não tenho tempo. É mentira. Tempo é preferência e depois nós temos a vida toda para rezar. A oração não se faz só em momentos de isolamento das pessoas em que eu falo só com Deus. A oração é a oração das mãos que trabalham e que são um trabalho que é oferecido a Deus como louvor. O que é a oração das mãos, a oração do trabalho? É trabalhar completando. Quando Deus criou as coisas, Ele deixou alguma coisa para que nós completássemos, não para que nós destruíssemos. Deixou o jardim para ser refeito depois do pecado dos primeiros pais. Ele coloca nas nossas mãos a possibilidade de, com a ajuda do céu, renovar a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Com a ajuda do Espírito de Deus, se nós formos adoradores em espírito e verdade. Então, reconhecer na Eucaristia a presença real de Cristo. A palavra real aqui não quer dizer verdadeira. Ela vem de res, quer dizer coisa.
A palavra res nós usamos na linguagem do caipira, paulista como eu, ou goiano, ou mineiro, para dizer que é gado, cabeça de gado, uma res. Né? A palavra res do latim quer dizer coisa. Então, quando nós falamos de real, quer dizer, o real é aquilo que está na coisa, a coisa como tal, né? Que eu posso tocar. Direitos reais, são direitos às coisas. Né? Então, a presença real de Cristo, que é uma presença na coisa pão, cuja substância foi modificada, se converteu no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, não é simplesmente existência em outros acidentes. É presença, está ali para mim, para você. Está à minha espera de que eu esteja com Ele, de que eu o adore, de que eu o ame, de que eu lhe faça companhia. Esse é o nosso Senhor. Ele se submete, primeiro, à união hipostática, quer dizer, a união da divindade e da humanidade numa só pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade. Nele, nós nos reconhecemos como criaturas peregrinas para a vida eterna. Nele, nós reconhecemos o Deus que nos espera de braços abertos. Com Ele nós caminhamos, para Ele nos dirigimos. E quando nós vamos diante da Eucaristia, nós precisamos nos aproximar dela com duas atitudes: temor e piedade. E aqui eu vou citar uma passagem bíblica, porque às vezes as pessoas fazem algumas lambanças com o Santíssimo Sacramento e o ostensório, que tem muita intimidade, mas pouca reverência. Sem maldade, eu não estou aqui acusando, as pessoas fazem com um coração cheio de amor, mas são pequenas lambanças. E Deus perdoa tudo. Né? Quando há amor, Deus perdoa tudo. Mas a gente precisa dar a Deus o melhor que nós temos: veneração, que inclui reverência e intimidade. Intimidade, eu posso dizer a Jesus, eu não preciso ficar usando a linguagem litúrgica. Vós, Senhor, que sois Senhor do céu e da terra. Então, a segunda pessoa do plural, que é uma linguagem de reverência, mantém a solenidade. Né? É importante na liturgia para a gente ver que não são gestos que nós fazemos corriqueiramente. Não precisamos usar o tu, que na língua portuguesa, usada na nossa terra, é poético. E às vezes o pessoal usa mal a segunda pessoa porque não está acostumada. Né? Nós podemos nos dirigir a Deus na nossa intimidade, falando você. Né? É intimidade? Então, no meu coração, Deus, eu trato como trato a minha mãe. É lógico que a minha mãe, porque eu sou mais velho, eu trato como senhora. Né? Mas é terceira pessoa. De vez em quando eu brinco com ela: você, o que está fazendo, Marina? Ela olha para mim, né? Não te acostumei assim, não te eduquei assim. É muito importante que a gente saiba que pode ter intimidade com o Senhor no trato interior. Jesus vive em mim. Depois do batismo eu fui incorporado a Ele. E com Ele fizeram morada no meu coração o Pai e o Espírito Santo. Eu posso tratar cada uma das pessoas com a intimidade de uma criança. Abá, Pai. É você. Agora, a liturgia católica dá um ar de solenidade externa, usando a segunda pessoa do plural na língua portuguesa. Vós sois Deus Pai, Senhor do céu e da terra, etc, etc. Que é uma linguagem para mostrar que aquele a quem nos dirigimos é mais do que qualquer outra coisa. Mostra na linguagem um tom de reverência, mas às vezes fala com tanta reverência misturada com amor. Né? Pai, o nosso coração arde de amor para convosco. Né? Nosso coração ardente de amor vos pede que possamos usar dos bens que passam à espera de receber os que não passam. Tem várias orações que fazem assim. Então é muito bonito. Na liturgia católica nós encontramos a linguagem da reverência amorosa, e na oração do católico simples, né? Na intimidade da sua oração de adoração, na sua oração, quando eu estou escondido com Cristo em Deus, eu posso tratar Deus por você, ou da forma que me dá mais intimidade. Né?
Eu disse que às vezes usa a segunda pessoa do singular errado, né? Tu fizestes, Senhor. Não, tu fizeste. Né? Fizestes é para vós. E quando a gente canta, quanta coisa errada. Se a gente não sabe usar uma coisa, é melhor não usar. Para Deus o melhor. Não é assim? Por que eu falei da lambança? Eu vou dizer aqui já. Às vezes pegam ostensórios tão grandes para fazer adoração no estádio, passeando com o Senhor. Não estou fazendo nenhuma, dizendo que isso está proibido, nem nada. Que às vezes a hóstia lá dentro parece não ter importância nenhuma. É o tamanho do ostensório que parece ter importância. Conta-se de uma procissão do Santíssimo Sacramento em Corpus Christi, no interior de São Paulo, que depois de ter saído da igreja, começado a procissão, andado 500 metros, o coroinha falou assim: Padre, a gente esqueceu de botar hóstia. É um detalhe, moleque, fica quieto. O ostensório estava bonito, para que o resto? Tem gente que adora o ostensório. Por exemplo, uma forma de fazer a adoração à Eucaristia é tirar a âmbula coberta com conopeu e colocar sobre o altar. Não, mas eu tenho que ver. A gente não tem fetiche de sinais. A palavra fetiche, da língua francesa, nasceu de uma palavra da língua portuguesa, que é feitiço. Não é bruxaria. Então, não é bruxaria. Não é magia. É presença. Por isso, ainda que seja a hóstia mais pequenina, um fragmento de hóstia, Jesus está presente para mim como alimento, como sacrifício e como, perdoem a palavra, alvo da minha adoração. Diante dele eu me prostro, diante dele eu beijo os pés, como ele beijou os meus, e eu sei que ao mesmo tempo em que a minha alma faz a prosquinesis diante dele, Jesus continua a me adorar. Como? A se ajoelhar diante de mim para lavar os meus pés, para purificar os meus pecados, para me purificar de todos os vícios. Cristo está contido, Cristo Senhor está contido na Eucaristia. Daí, a igreja tomar algumas providências que são muito importantes. Né? Por exemplo, a lâmpada que indica onde o Santíssimo Sacramento está presente. Quantas vezes nas igrejas mais antigas, sobretudo nas barrocas, as pessoas que têm altar para tudo quanto é lado, imagem de santo de todo tipo, as pessoas vão lá lamber a fita de Santo Expedito, de Santa Rita. Nada contra a devoção a Santa Rita. E passam pelo Santíssimo Sacramento, faz uma vertigem. Olha, eu aposto que aqui tem muita gente que entra na igreja e tem um ato de uma vertigem. Só vou contar uma coisa, um episódio muito bonito, que vai dar para entender o significado da adoração e o que a adoração pode fazer como apostolado, como evangelização. Quando eu trabalhava em Roma, eu conheci um padre, né? E ele me contou uma história muito bonita, que lá sempre a gente via discussões teológicas, assim, encontros de teólogos católicos, protestantes e ortodoxos para tentar descobrir alguma coisa em comum para a gente fazer o caminho ecumênico do ponto de vista da doutrina. Né? Então, normalmente, a Igreja Católica convida teólogos protestantes, teólogos ortodoxos, e eles são tratados como irmãos, são chamados delegados fraternos das outras igrejas. E levavam para se hospedar na casa do clero, chamada Casa Paulo VI, que fica perto do Panteão, lá. Essa casa tem uma capela que tem um formato original, mas ali aconteceu um fenômeno muito curioso. Nesse encontro que tratava da Eucaristia, um teólogo protestante ficou espantado vendo um monsenhor que trabalhava na Secretaria de Estado, um velhinho muito elegante. Ele podia estar calor, o que fosse, ele usava sempre o colete. Né? Um colete com colarinho romano, muito empertigadinho. Falava no italiano que era precioso. Usava expressões latinas pronunciando muito melhor do que eu pronunciei aqui. Né? Mas falou da Eucaristia, da presença real de Cristo na Eucaristia com tanta veemência, com tanta força,
que aquele pastor anglicano ficou espantado, né? Ficou encafifado, ficou lá perplexo, né? Falou, mas será que ele acredita mesmo? Ou ele só está querendo dar lição de moral em nós? Porque a igreja anglicana fala de transfinalização ou transsignificação, né? A Eucaristia, Cristo está presente na Eucaristia enquanto dura a celebração ou enquanto significa que Deus está aqui do nosso lado, né? Então são várias correntes que falam disso, mas não, tanto que depois dos cultos, do culto da igreja anglicana ou luterana, eles reaproveitam a hóstia para a próxima, né? Ou o pão. Esse pastor estava hospedado na casa do clero e depois do jantar, ele ainda pensando nesse negócio, mas será que esses católicos acreditam mesmo na presença real de Cristo? Ele viu aquele padre velhinho, ele foi para a capela, né? E viu aquela lâmpada acesa, tinha lá só a lâmpada vermelha do Santíssimo acesa, mais nada. Ele entrou, foi lá para o fundo da capela, a porta de entrada era mais ou menos no meio ali, ele lá para o fundo, aquele padre que tinha pregado, entrou por aquela porta, veio para diante do Santíssimo, olhou para lá, olhou para cá, fez uma genuflexão. Aí olhou para lá, olhou para cá de novo, conta esse padre, né? Se prostrou de braços em cruz no chão diante do Santíssimo. Viu que não tinha ninguém na igreja, se prostrou lá. Experimentem um dia ficar 5 minutos de barriga para baixo com os braços em forma de cruz. Dói. Ele ficou lá 1 hora. Né? Ficou lá 1 hora. Quem tinha o costume de fazer isso era São João Paulo II. Ele passava noites em vigília prostrado com os braços em cruz. Né? E dizia que a Eucaristia faz a igreja, né? Que o amor à Eucaristia nosso nos ajuda a construir a igreja, a edificar a igreja. Então o que é que aconteceu? Ele, depois de 1 hora, o padre fez uma nova genuflexão, olhou para lá e para cá e foi embora. Mas antes de ir embora, ele foi lá e deu um beijo no sacrário, um beijo demorado no sacrário, coisa que ele não faria se tivesse mais gente. Quem era aquele pastor? O padre que me contou a história. Ele se tornou católico porque disse, de fato, ele acredita, não é só conversa fiada. Não foi a pregação do padre que convenceu, foi a adoração. Um gesto físico de adoração, a prosquinesis. Fazer uma genuflexão bem feita, entrar na igreja para adorar, né? Qual é o meu primeiro interesse quando eu entro numa igreja? É procurar a Capela do Santíssimo ou procurar a última fofoca sobre qual tema que seja? Aliás, a sacristia é uma fonte permanente de fofocas, né? Então, deveria ser o lugar de silêncio, de preparação para a Eucaristia, e às vezes se torna fonte permanente de maledicência. Então, qual é o meu primeiro interesse quando eu entro numa igreja? É a conversa ou a adoração? É a busca do silêncio? Vejam bem, é tão difícil arranjar lugar silencioso que a gente contaria com esse lugar aonde? Na igreja. Chega na igreja, primeiro porque a mesa de som está num volume insuportável, né? Às vezes, vocês não contem para ninguém não, mas eu tinha vontade de transformar o meu báculo numa metralhadora, né? Para atingir, ou daquele fuzil de precisão, para atingir como sniper a mesa de som, não o controlador da mesa, né? É um barulho tal que a gente lá de fora escuta a poluição sonora. Tem gente que não vai à igreja porque não suporta. Eu digo isso de ter ouvido em vários lugares de Brasília. Não suporta o barulho nas igrejas. Quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente ia para a igreja para ficar em silêncio. Era o lugar do sossego, da paz interior, que a gente se encontrava com Deus e ficava lá conversando com o Senhor. É assim ou não é? Como faz falta. A missa deveria combinar momentos de silêncio e de palavras, gestos, palavras, e dentre eles o silêncio. O sagrado silêncio quase não existe. E como a gente ainda não estava contente com o que se falava na missa, aqui no Brasil nós introduzimos aquelas interferências na oração eucarística. Participação não é só falar. Por exemplo, quando eu vou a uma ópera, ou quando eu vou ver, por exemplo, um show do Andrea Bocelli, se eu tentar cantar junto com ele, o pessoal me chuta de lá, né? A pedradas.
Porque eu participo daquele show, eu não só ouço, eu participo emocionalmente, afetivamente, interiormente, escutando a voz maravilhosa daquele homem que não pode ver. Como é bonito. Então, participar é um modo de adoração. A participação na Eucaristia é o primeiro modo de adoração. A participação ativa, frutuosa, em profundidade. Quer dizer, entrar não é só repetir palavras a papagaio. Isso é importante, repetir, usar as expressões que são colocadas na boca dos fiéis, como nós padres temos que repetir a oração eucarística, né? Mas é colocar o coração nas palavras e no silêncio quando é necessário. Por exemplo, há uns gestos que deveriam ser gestos passageiros, como a saudação dos fiéis. A saudação dos fiéis a saudação da paz, ela está um pouquinho antes da recepção daquele que é a nossa paz. Qual seria o gesto correto? Cumprimentar a pessoa do lado. A paz de Cristo esteja com você. Não é um dia numa missa, todo mundo na igreja se cumprimentando, esquecendo que Nosso Senhor estava no altar, um disse, axé, meu irmão. Não é nem cumprimento católico isso aí, né? Vocês me desculpem, tem cada coisa. É um gesto passageiro, porque a verdadeira paz eu vou receber das mãos do ministro da Eucaristia, das mãos do sacerdote, que é Cristo Senhor. Ele é a minha paz. Fora dele eu não tenho paz. Tanto que o Papa Francisco proibiu o canto de saudação da paz. Falou, não existe. Qual é o canto da saudação da paz? Cordeiro de Deus, que já interrompe o negócio, a bagunça e começa de novo a adoração. Né? Cordeiro de Deus, é reconhecer em Cristo o Cordeiro de Deus. Adoração. Então, o primeiro ato de adoração é a participação ativa e frutuosa da Santa Missa. Participação interior. Isso exige uma preparação com a minha vida de oração. Senhor, eu vou participar hoje do Santo Sacrifício. Eu vou me entregar com você. Quais são as oferendas que eu vou levar para o altar hoje? Como foi o trabalho da minha semana? Como foi a minha atenção às pessoas que passam pela minha vida? Quais foram os gestos de caridade que eu fiz essa semana e que eu posso colocar ali como pão e vinho para ser consagrados? Quais são os sofrimentos que eu suportei? No pão, fruto da terra e do trabalho do homem, está toda a obra humana. No vinho, o sofrimento de Jesus, ao qual, pelo gesto da colocação da água, pelas mãos do padre ou do diácono, toda a comunidade une os seus sofrimentos, as suas dores, as suas dificuldades aos sofrimentos de Cristo. Para quê? Pela salvação do mundo, pela minha e a do mundo inteiro. Então, a participação interior não é a participação meramente barulhenta. Ela exige silêncio interior. Mesmo que haja música alta, um pouco de confusão, às vezes acontece, eu preciso renovar o sentido da minha participação interior, da minha união com Jesus eucarístico. Essa é a adoração. Porque Jesus, a outra palavra, o outro verbo que eu disse é continetur, Jesus está contido. A outra palavra é oferto. Na Eucaristia celebrada, Jesus está se oferecendo ao Pai por mim. E eu preciso me encontrar com Ele para me oferecer ao Pai, para a glória dEle e a salvação do mundo inteiro, junto com Jesus. O batismo me dá essa capacidade porque me fez membro de um povo sacerdotal, membro de Cristo, sumo e eterno sacerdote. O sacerdócio comum dos fiéis é trazer os anseios das pessoas com quem eu trabalho, as súplicas das pessoas que me pedem oração para cada Eucaristia e deixar que nas mãos do sacerdote ministerial tudo isso chegue até Deus. Como pode ser salvo alguém fora da igreja, que está fora da igreja? Nunca fora da igreja. Como se entendeu isso ao longo dos séculos? Pela pertença à sociedade visível da igreja. Hoje, reconhecendo a teologia eucarística do Concílio Vaticano II, de São João Paulo II, mas já antes dos padres da igreja, nós dizemos que em cada missa, aquelas orações dos muçulmanos, dos budistas, que por si só, como as nossas, não podem atingir em nada a Deus, aquelas orações são elevadas por Cristo ao Pai. Por isso, todas as pessoas que buscam a Deus de coração sincero encontram a salvação. Encontram aonde? Dentro
do coração da igreja, que é a Eucaristia celebrada. Cristo se ofereceu Ele mesmo na cruz. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1379, se diz o seguinte: pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo e na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. A primeira consideração a ser feita sobre essa frase: adoração silenciosa da Eucaristia. Quando nos convidam para fazer adoração nas nossas igrejas hoje, tem espaço para o silêncio? Vamos tentar pedir isso? Canto, louvor, adoração, com instrumentos, com trompetes, com tamborins, tudo bem. Mas também silêncio. Para quê? Para dar tempo de que aquelas palavras bonitas que eu digo cheguem ao meu coração e cheguem lá, aonde Deus está mais dentro de mim do que eu mesmo, para atingir o céu. Se não tem silêncio, a gente não chega à profundidade do coração. O que mais que diz a igreja? Como consequência lógica da realidade da doutrina e da vida católica, a igreja estabeleceu que as igrejas devem ficar abertas algumas horas por dia, para que o povo possa adorar. Se eu quero adorar a Eucaristia, mas não tem igreja aberta, o que é que está acontecendo? Estão me impedindo de adorar. Quem devia servir a adoração está me impedindo de adorar. Mais algumas consequências práticas. Culto. Se a adoração eucarística, o primeiro ato de adoração eucarística é a participação à Santa Missa, o segundo ato de adoração é a adoração fora da missa. É verdade que a reserva eucarística no sacrário foi pensada primeirissimamente para ter comunhão, para levar os doentes na forma de viático, para ser alimento daqueles que passam dessa vida para a vida eterna. Mas exatamente porque Cristo está realmente presente ali, a igreja logo viu: se é tão importante levar para os doentes, é importante adorar o Senhor, que ele não se sinta só, que ele não fique só. E o Papa São João Paulo II, no fim do grande jubileu do ano 2000, exortou a igreja inteira com essas palavras: as nossas comunidades de irmãos e irmãs devem tornar-se autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos da alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Uma oração intensa, mas sem afastar o compromisso na história. Ao abrir o coração ao amor de Deus, a adoração, abre-o também ao amor dos irmãos, tornando-nos capazes de construir a história segundo o desígnio de Deus. Tem uma tendência daqueles que se acham os verdadeiros católicos a dizer que é só num certo tipo de missa que nós temos culto verdadeiro católico. E depois todos os outros que têm uma preocupação social são comunistas. Isso aí é uma falsa compreensão da fé católica. Quando um católico adora Cristo no silêncio da oração, e ele se encontra pessoalmente com o Senhor na Eucaristia, ele o recebe amorosamente, ele não consegue deixar de ver no pobre que passa e bate na sua porta o sacrário de Cristo presente na história. Ele não consegue deixar de ver no trabalhador explorado, na criança maltratada, não consegue deixar de ver nas mulheres que sofrem violência o tabernáculo de Cristo. Não consegue deixar de ver na injustiça social uma expressão diabólica do pecado que atingiu não só as pessoas, mas as estruturas sociais. Então, quem adora Cristo presente no outro, como o desejo de ser amado. Quem adora Cristo, quem recebe a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a efusão do Espírito Santo, que desce sobre nós, que é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, impermanente, eterna. Tem uma palavra grega que eu vou usar, pericorese, que é circularidade de amor entre as pessoas. Então, essa palavra os teólogos gostam de usar, pericorese, não é só latim não.
circularidade de amor lá no céu, o Espírito Santo desce aqui e cria a circularidade de amor na igreja, comunhão. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, pela efusão do Espírito Santo no batismo, na crisma ou para uma missão especial qualquer, em que a igreja nos abençoa, nós recebemos o dom do Espírito Santo que deve retornar a Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, o Espírito Santo é o dom de todos os dons, o dom incriado. Ele nos é dado para voltar ao Pai e ao Filho, ou ao Pai por meio do Filho. Como ele volta? Por dois caminhos inseparáveis. O caminho da adoração no culto. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E pelo segundo caminho inseparável do primeiro, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu recebi Deus no meu coração e Cristo vive em mim, eu sou incorporado a Cristo, amar o próximo como a mim mesmo é amar o próximo como eu amo a Cristo. Eu vou adorar Cristo que me espera no meu irmão. Então, a superficialidade das pessoas que veem ideologia de um lado ou de outro, na esquerda ou na direita, comunista ou fascista, não é católica. Nenhum dos dois lados. Ainda que eu reze em latim todas as orações do dia, e nem a ajuda aos pobres sem Deus é católica. A filantropia por si mesma não é católica. Qualquer ser humano decente, que pensa bem, faz filantropia, ajuda o próximo. Agora, para nós, o auxílio ao próximo, a ajuda, entrar na vida do irmão para ajudar, é um ato de evangelização e de adoração. É um ato de amor a Deus. E por isso de um amor extremado ao irmão. Eu não tenho medo de ser chamado de comunista quando estou do lado de um pobre, morador de rua, nem de ser chamado de fascista quando estou do lado de uma pessoa que sofre porque fez um aborto ou gostaria de fazer um aborto e eu ajudo a não fazer. Não me interessa o que o mundo pensa, interessa a vontade de Deus. Isso é ser adorador em espírito e verdade. Aqui o Papa São João Paulo II continua dizendo o seguinte: há que rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação de Cristo. São João Paulo II disse isso. A experiência pastoral de São João Paulo II aconselhou a reiterar o seu magistério supremo o seguinte: compete aos pastores, inclusive pelo testemunho pessoal, estimular o culto eucarístico de modo particular, as exposições do Santíssimo Sacramento, as visitas de adoração a Cristo presente sob as espécies eucarísticas. E depois, especificamente, para o pároco, velho pároco, para que a Santíssima Eucaristia seja centro da Assembleia Paroquial dos fiéis. Trabalhe para que os fiéis se alimentem pela devota celebração dos sacramentos e de modo especial que se aproximem com frequência da Santíssima Eucaristia e da penitência. E aqui vou interrompendo porque a gente poderia falar mais e mais sobre isso. Como é que nós podemos viver uma vida de perfeitos adoradores? Em primeiro lugar, muitas comunhões eucarísticas. O que é a comunhão eucarística? É ter no coração, alimentar no coração o desejo de receber a Cristo como se eu estivesse recebendo. E quando nós alimentamos um ardente amor com o desejo de receber a Eucaristia, nós não recebemos necessariamente o sacramento, mas recebemos a graça da Eucaristia, que é o amor de Cristo. Isso a gente sempre recebe. Então, alimentar ao longo do dia a comunhão espiritual. Dizer a Jesus que naquele momento de sofrimento eu me uno a Ele e desejo recebê-lo com a pureza, a humildade, a devoção com que o recebeu a Virgem Maria, os santos. Pedir a Ele que entre na minha vida, que tome conta dos meus pensamentos. Então, primeira coisa, multiplicar ao longo do dia, com orações espontâneas, a comunhão espiritual, a íntima amizade com Jesus. Pedindo a Ele que entre na minha vida como se eu estivesse comungando. Depois, uma outra coisa, evitar comunhões sacrílegas. Se eu estou em pecado mortal e faço uma comunhão espiritual, que é um ato de caridade que tende à perfeição, eu posso receber a graça da presença de Cristo na minha vida. Se eu estou em pecado mortal e faço fim-capé de receber o sacramento da Eucaristia, eu posso cometer pecado mortal, que é chamado sacrilégio, porque eu estou impondo a Deus o meu pecado como se não fosse nada.
confissão antes da Eucaristia. Que a gente se confesse muitas vezes e procure estar em paz com Deus para viver na amizade com Ele. Né? Eu não digo confessar todo dia como faziam antigamente e não comungar nunca. Né? Antes do Papa São Pio X, as pessoas se comungavam lá uma vez por ano e eram obrigadas. A igreja tinha o mandamento de fazer a comunhão da Páscoa da Ressurreição, né? Pelo menos uma vez por ano a comunhão, e a confissão, o pessoal se confessava assim a dar com pau. Né? A igreja corrigiu essa distorção. Só que agora, o que aconteceu? Como a igreja fala assim, não precisa, a confissão é necessária para recuperar o estado de graça. Tem gente que se acha em estado de graça permanente, para eles nada é pecado. Né? E vai comungar, e a gente vê isso pelos gestos de irreverência. Por exemplo, jejum eucarístico. É 1 hora antes da comunhão. A pessoa vem na fila da comunhão mascando chiclete como um animal ruminante. Tira, põe debaixo do banco, ou guarda, comunga, depois põe o chiclete na boca de novo. Pelo amor de Deus. Parece ruminante. Né? O jejumzinho eucarístico de 1 hora. A igreja pede antes da comunhão, mas antes da missa. Custa alguma coisa? Custa alguma coisa? 1 hora, assim, dá tempo de tomar o café, sair de casa, vir para a igreja, eu estou em comunhão eucarística, em jejum eucarístico. Né? Não é o jejum da meia-noite, como existia até o Papa Pio XII, né? Que as missas eram celebradas só de manhã e bem de madrugada, porque a pessoa ficava em jejum da meia-noite, acordava, ia para a igreja, andava 2 léguas a pé para ir à igreja, né? Botava o sapato na hora de entrar na igreja, porque vinha descalço, né? E comungava, depois ia para casa. Vestia a roupa domingueira. Outra coisa, gesto de adoração, um modo de se vestir na igreja. A gente precisa fazer o apostolado das boas maneiras na igreja. Tem pessoal que vem vestido como se fosse para a praia, e Brasília não tem praia. O pessoal que vem vestido de pijama, né? Os homens que vêm com aquele bermudão, não tem nada demais, não tem, mas olha, é uma irreverência, porque a pessoa vai procurar emprego vestido melhor do que isso. E a gente tem que ajudar as pessoas a descobrir sinais de respeito para com a casa de Deus. Não é fazer desfile de moda, não é fazer... não, é ter aquele mínimo respeito pela presença do Senhor e pelos irmãos. Homens e mulheres que fazem questão de provocar os outros. Não? O tipo saradão que quer provocar as mulheres com a musculatura é coisa que não é muito de homem, mas tudo bem. Né? As mulheres que se vestem de modo a suscitar atração. A missa é lugar para a gente olhar para Cristo. A única atração nossa está aqui. Né? Está aqui, o altar. E nós todos somos responsáveis pela santidade da celebração do sacramento. Todos nós. Não precisa o padre chegar e falar assim, olha, bota a manta em cima da moça para ler, ou do moço para ler, fazer a leitura, porque aquela roupa não pode. Né? Olha, a melhor roupa para fazer leitura na missa é a roupa que eu estou usando. Se a pessoa não é capaz de se vestir decentemente para vir à igreja, ela não deve fazer leitura. E se ela tem o hábito de se vestir de modo pouco elegante, vamos dizer assim, né? De tal modo que faz entrar em crise a indústria têxtil no país, não deve fazer leitura, não deve ser escolhida para fazer leitura, não devia... Né? Vocês me entendem? Quando eu morava em São Paulo, era pároco, chegava no fim do inverno, o pessoal estava vestido com casaco, lá faz frio, né? Então eu falava da crise da indústria têxtil no Brasil e tal. Aí ele conclui assim, olha, portanto eu quero dizer que quando chegar o verão, nós vamos continuar colaborando para que a indústria têxtil no Brasil continue se desenvolvendo e, do ponto de vista nosso, o que hoje eu estou falando com graça, se eu começar a ver gente vindo para a igreja mal vestida, eu vou apontar. E vou dizer, vá se vestir melhor. Né? Porque a minha paróquia lá ficava numa avenida que vinha direto da praia. Então, domingo à tarde, vocês imaginem cada coisa. Né? Queria... já estou passando da hora, né? Concluir com isso. Os ministros da Eucaristia não devem ser pessoas que se preocupam só em subir no presbitério. Essa preocupação deve ser a última. Devem ser adoradores.
Se eu não amo a Eucaristia, se eu não gasto tempo na adoração, se eu não faço uma visita ao Santíssimo, que é uma outra forma de piedade eucarística, de vez em quando, durante a semana, dou uma passadinha na igreja, vou à Capela do Santíssimo, 5 minutos. Vem aqui Jesus para dizer que eu te amo. Ou passando pela cidade, eu vejo torres de igrejas. Aqui em Brasília não tem muita torre de igreja, mas eu sei onde tem a igreja. Né? Passando pela IPTG, tem uma igreja, quase chegando lá, eu vejo aquela igreja. Por que não fazer um gesto? Não mandar o meu coração lá? Jesus, eu te adoro. Com uma fórmula qualquer. Passando por aqui todos os dias, quanta gente passa por aqui, não faz o mínimo gesto de adoração. Não precisa ficar fazendo o sinal da cruz como um negócio esquisito assim, né? Não, quem quer fazer o sinal da cruz faz direito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou ter a vertigem. Não, quem quer fazer genuflexão, encosta o joelho direito no chão. Quem não pode porque tem problema no joelho, se incline. Quem tem problema de coluna, incline o coração ou a cabeça. Agora, o que não pode é a gente virar objeto de chacota pelos gestos indecentes que a gente faz na liturgia. Indecentes não no sentido de imoral, mas no sentido de pouco convenientes, dá a impressão que a gente não tem vergonha do que está fazendo. Não. Última coisa, Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, falava da visita de adoração. Quando eu não posso ir à igreja, o que eu posso fazer? Adorar um crucifixo. É lógico que a adoração não é para madeira. Ela é dirigida à pessoa representada por aquele que foi crucificado, por aquele crucifixo. Mas olhar para Jesus. São Tomás de Aquino, no fim da vida dele, mandou rasgar todas as obras. Graças a Deus, o Frei Reginaldo da Piverno, que era o secretário dele, pela primeira vez desobedeceu São Tomás de Aquino. Falou, eu não rasgo. Senão teria rasgado a Suma Teológica, De Veritate, vários textos de São Tomás de Aquino que até hoje servem para nós conhecermos e aprofundarmos a fé católica. São Tomás de Aquino, por que ele teve essa ideia de mandar rasgar tudo? Porque um dia, enquanto ele escrevia de Jesus, ele teve uma luz olhando para a cruz. Ele tinha uma cruz na mesa dele. E ele falou, tudo que eu escrevi é lixo. Não chega... não tem como comparar com a luz que Jesus me mostrou do seu crucifixo. E daquele dia em diante ele não escreveu mais nada, ficou em adoração diante do crucifixo e celebrava a Eucaristia com o espírito de um adorador, homem que escreveu as coisas mais bonitas sobre os sacramentos, sobre a fé católica. Então, o que é que o Papa Francisco tem recomendado para nós? A igreja não pode dispensar o pulmão da oração. Alegra-me imensamente que se multipliquem em todas as instituições eclesiais os grupos de oração, de intercessão, de leitura orante da Palavra de Deus, as adorações perpétuas da Eucaristia. Em Brasília nós temos, dizia o Dom Valdir, um santuário de adoração perpétua, que a gente sente muito que às vezes está muito abandonado. O que mais o Papa Francisco diz? Olha, aqui já não é mais um Papa falando, é uma criança que fez a primeira comunhão adorando Jesus. Olhem só. Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Parece coisa de um Papa isso aqui? Não parece coisa de uma criança que está adorando Jesus ali? Como é gostoso ficar pertinho de Jesus. Eu não sei o que eu falo para ele. Eu só deixo que ele me veja, que ele me olhe, que ele me ame. Se a gente fica preocupado, mas eu não sei o que eu vou dizer diante do Santíssimo, não vou lá, porque eu tenho muita coisa importante para fazer. Vou lá um pouquinho, fico pertinho dele. Jesus tem mais o que fazer, tem que me salvar da minha frigidez espiritual. Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Como faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida, nos envie para comunicar a sua boa nova. Os dois movimentos. Tocar a minha vida na intimidade, a vida escondida com Cristo em Deus e o anúncio da boa nova. O amor a Deus que se revela no culto, e o amor ao próximo que é adoração a Deus nas obras de misericórdia.
Acontece então que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isto o anunciamos. Então eu queria pedir, aqui concluindo, a gente poderia passar horas falando disso aqui, que os mestres de Brasília e todos os que têm ministérios, funções de anúncio da palavra, como a catequese, pedir essa graça, que recebam o Espírito Santo para ser adoradores em espírito e verdade. Que não se preocupem na hora de quando servir o altar, nem quando vestir jaleco, nada disso. Eu tenho que me preocupar para me revestir de Cristo, ser adorador em espírito e verdade. Quando eu chego na igreja, se alguém quer conversar comigo, olha, dá um minutinho só que eu vou falar uma saudaçãozinha para o dono da casa. Vai lá, se ajoelha um pouquinho. Onde é que está aqui? Está aqui? Está aqui. Isso. O adorador, o dono da casa. Primeira coisa, Dom João Braz de Assis tinha um costume muito bonito. Ele, quando ia para as igrejas para fazer visita pastoral, para celebrar as missas, ele chegava lá meia hora antes e ficava pelo menos 15 minutos de joelhos rezando para o Santíssimo. Prosa era depois da missa. Os 15 primeiros minutos ele falava com o dono da comunidade paroquial, que é Jesus. Depois ele ia falar com o pároco, que é o representante. Mas o primeiro é o Senhor. Se algum dia se a gente quiser que o Distrito Federal receba Cristo, a Eucaristia, e seja todo o Distrito Federal composto de adoradores em espírito e verdade, e que aqueles que amam só a palavra reconheçam também a presença de Jesus no sacramento, nós precisamos ser testemunhas de adoração. De conversa, Papa Paulo VI, São Paulo VI dizia assim: o mundo de hoje aprecia mais as testemunhas do que os doutos, do que aqueles que ensinam, os mestres. E quando aprecia o mestre, aprecia porque esse mestre também é testemunha. A evangelização hoje funciona não porque nós padres pregamos coisas bonitas, ou porque fazemos este ou aquele gesto comunitário, mas quando as pessoas recebem Jesus, procuram a vida santa e dão testemunho disso. Vida santa não é impecabilidade, é sempre voltar para Deus. Todos nós somos pecadores, que passaram nessa vida isentos de pecado só Nossa Senhora e Nosso Senhor. O resto quem não fez pensou. Então, pelo menos isso a gente tem que ter. O que é a santidade de vida? É estar sempre voltando para o Senhor. Eu caio, tropeço, levanto. Caio, tropeço, levanta. Quantas vezes? 60 vezes, 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7? Infinitas vezes. Deus está sempre me esperando. Isso me faz adorador. Me faz adorador em espírito e verdade. Que a Eucaristia em Brasília não fique mais abandonada. Que as nossas igrejas não sejam um clube de pessoas bem intencionadas, que fazem coisas bonitas ou ações sociais interessantes, mas seja uma comunidade viva de adoradores da Eucaristia, de pessoas que amam a Eucaristia aqui no sacrário, no altar e nos pobres. Deus seja louvado e que a Virgem Maria nos ajude mesmo a viver esse espírito de adoradores como ela foi adoradora em espírito e verdade. Então a gente agradece, Dom José Aparecido, pelas palavras, e a gente vê aqui também, como o senhor falou, um mestre e que testemunha a palavra de Deus. E esse testemunho nos converte e nos ajuda a amar mais o Senhor, porque é importante a gente ouvir nossos bispos, porque quando a gente tem um relacionamento mais próximo, a gente começa a amar mais. Obrigado.